Então, eu pergunto para você sobre o Atlético. Na sua visão, obviamente, que o Atlético tem igual, a mais, pior do que o Cruzeiro. O que você vê desse Atlético, até comparado também com o do primeiro turno, que conseguiu 3-0, sem a presença do Hulk? É importante dizer que ainda era um início também de trabalho do Milito, né? Mas era aquele início de bom, né? 12 jogos sem perder, né? Que chegou a ser considerado o melhor futebol do Brasil, pouco depois, semanas depois dessa vitória contra o Cruzeiro, chegou a ser considerado aí o melhor futebol do Brasil. Eu acho que o Atlético tem melhor do que o Cruzeiro, CJ, até a questão da capacidade de definição mesmo, assim, a capacidade de ter um jogador que vai decidir o jogo, de ter vários jogadores que vão decidir o jogo. O Cruzeiro a gente ainda enxerga não só, mas mais o Matheus Pereira. 80%, 90% da expectativa de quem vai decidir o jogo a favor do Cruzeiro, se a gente for imaginar que vai ser um jogo decidido num lampejo individual, 90% a gente vai pensar no Matheus Pereira. No Atlético tem Paulinho, tem Scarpa, tem Arana, tem Bernard, pode ter o Daverson, que eu acho que é um jogador capaz de decidir um jogo como esse. Então, assim, o poder de fogo do Atlético é maior do que o poder de fogo do Cruzeiro, e acho que isso num jogo tão equilibrado como a gente espera que seja, e eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, isso pode ser uma grandíssima vantagem, você ter mais jogadores que possam definir o jogo para você. Mas acho que fica muito atrás no quesito de equilíbrio, de organização mesmo, né? Porque, por exemplo, eu acho que vai ser um jogo de alternâncias de momentos. Eu acho que não vai ser um jogo de muita troca, de trocação aberta, não acho que vai ser isso. E não acho que vai ter um time conseguindo controlar o jogo por muito tempo. Eu acho que a gente vai ter alternância de controle. 15 minutos do Cruzeiro ficando mais dentro do campo do Atlético, conseguindo pressionar, obrigando o Atlético a sair com bola mais longa e conseguindo controlar e ficando mais dentro do campo do Atlético. Aí, de repente, o Atlético consegue empurrar o Cruzeiro para trás e ficar 15 minutos dentro do campo do Cruzeiro, pressionando. Eu imagino esse cenário para o jogo, mais do que um cenário de trocação. E dentro desse cenário, dessa possibilidade de cenário, o Cruzeiro me parece um time que fica muito mais confortável em ficar 15 minutos dentro do seu campo defendendo com o Atlético dentro do campo do Cruzeiro, do que o Atlético ficar 15 minutos com o Cruzeiro dentro do seu campo pressionando. Então eu acho que esse pode ser um diferencial do jogo também. Interessante. Por mais que o Atlético seja um time que tem muita dificuldade nas transições defensivas, e é um problema, para mim, o principal problema do time do Milito, talvez um jogo de trocação seja até mais favorável para o Atlético, nesse sentido de que é um time que fica muito desconfortável quando tem que baixar as linhas para defender. Então vai sofrer na transição defensiva se ficar um jogo de transição? Vai. Mas também vai causar mais danos ao Cruzeiro num jogo de transição por conta dessa qualidade que tem. Então, enfim, vamos ver qual vai ser a estratégia do Milito para pensar na forma de controlar melhor esse jogo.